Boa tarde a todos. Hoje, dia 29 de agosto de 2018, volto aqui nesse vídeo para falar sobre uma entrevista no programa João Kleber, na Rede TV, no dia 28 de 8 de 2016, 21 de 8 de 2016, cujo entrevistado foi o candidato à presidência da República, Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Bom, no vídeo anterior eu falei sobre o que ele comentou a respeito de angolanos, haitianos e cubanos, que seriam espiões cubanos, no Brasil. E agora eu vou falar sobre o que ele comentou sobre as cotas raciais. Bom, eu julgo isso aí de suma importância, acho que é um assunto pertinente. Por quê? Porque a gente ainda vai para as urnas ainda, tá? E eu tenho uma preocupação muito grande com o povo negro nesse país, tá legal? Até porque eu tenho que confessar a vocês, eu sou negro também, né? Quem não estiver enxergando isso, eu sou negro e por fora e sou negro por dentro também. Então é uma preocupação muito grande que eu tenho, tá? Do tratamento que o Brasil dá aos negros. E agora estou vendo um presidente um candidato a presidente, que desponta aí fortemente, inclusive, como candidato à presidência, com a intenção forte de voto dos brasileiros, que se encontram desamparados nesse momento e acham que ele será a solução. Mas como negro eu tenho as minhas dúvidas sobre o Bolsonaro por tudo que ele vem apresentando em termos de atitude. Eu não estou preocupado com falação, não. Estou preocupado com a atitude. E a atitude dele, ela confunde um pouco as pessoas que o querem na presidência. Então, para que nós reflitamos um pouco sobre isso, eu vou comentar aqui agora sobre as cotas raciais no pensar do Bolsonaro. O Bolsonaro esteve dizendo que nas cotas raciais, então se tem aí 80% de vagas para brancos e 20% de vagas para pretos. Sendo que as notas, na cabeça dele, existe uma disparidade enorme das notas, Então, por exemplo, se o último branco que conseguiu entrar nos 80% das vagas, se ele tirou, a nota dele foi 9, então nos 20% dos pretos a nota pode ser 6. Então, isso é um exemplo que eu estou dando, que ele não falou em números na entrevista, mas o que ele quis dizer é que existe uma disparidade muito grande entre o último colocado branco e o primeiro colocado preto. Porque nos 20% das cotas raciais, das vagas para cotista, nesses 20% a exigência seria muito menor. Mentira. O Bolsonaro, um deputado federal, deveria conhecer um pouquinho mais essa política aí de cotas, até porque essa política de cotas ela passa na mão dos deputados lá na hora da votação, dos senadores e tal. Então, o seu Bolsonaro ele precisa entender um pouco melhor sobre isso aí e falar menos besteira na televisão, porque ele falou que a política de cotas ela serve para disseminar o ódio racial no Brasil, fazer com que os brancos fiquem com raiva dos pretos, que são cotistas e tal. Bolsonaro, então vamos lá. O que é que cria o ódio no Brasil? Ao preto ser negado emprego, ao preto, o preto ser discriminado quando entra numa loja para comprar alguma coisa, o preto ser sempre taxado de, como falou aí o seu vice-presidente também, que é outro, que já, a primeira entrevista do cara já foi uma grande besteira, Eu acho até que por isso já não foi mais entrevistado, porque deve ter caído em si, e o partido deve ter entendido que ele falou uma grande asneira, que o preto é preguiçoso, é malandro e por causa disso o Brasil não vai para frente, por causa do preto e do índio, Então, o que é que faz com que o ódio racial aumente em um país? É o tratamento que é dado ao preto ou é o fato do preto ter oportunidades? Então eu acho que você está confundindo as coisas, Na verdade,
o ódio racial ele não aumenta por causa das cotas, porque o país já mostrou que tem ódio racial há muitos anos, né? Quando os pretos foram libertos, né? Não conseguiram emprego, não tinha emprego, ninguém dava emprego para os negros, né? Vieram os estrangeiros para cá, né? Os imigrantes, né, europeus vieram para cá, pagos pelo governo governo brasileiro, né? Para poderem embranquecer o país, né? E esses caras vieram para cá e fizeram, acabou que o tiro saiu pela culatra, porque eles vieram para cá e tomaram os empregos dos brancos e o emprego dos pretos também, se bem que os pretos já não tinham emprego, né? Mas os que tinham perderam para esse pessoal branco, imigrantes, porque eles eram europeus, então os donos de empresa achavam que o europeu era melhor do que o brasileiro e dava emprego para os europeus, né? Então, Bolsonaro, você tem que entender que essa política de cotas, ela não é uma política de cotas, ela é uma política de ações afirmativas, tá? Então, o Brasil precisa de ações afirmativas que levem o seu povo a uma melhoria. Então, se você tem uma classe, se você tem um tipo de pessoa, né, que está sendo discriminado e que não está incluído né, nos planos de progresso do Brasil, então você precisa incluí-los, você precisa dar uma chance para que essas pessoas também evoluam junto com o país, né? Porque se uma parte do país evoluir e a outra não evoluir, a gente não terá um país evoluído. Para a gente ter um país evoluído, todas as partes têm que evoluir igualmente. Ou talvez até uma evolua um pouquinho mais na frente, mas que a outra não seja impedida de evoluir, que é o que acontece hoje no Brasil. Então, quando você falar da política de cotas, você não fale de política de cotas, você use a palavra ações afirmativas. Tá bom, Bolsonaro? Que talvez você não conheça exatamente isso aí. Não sei se conhece ou não, mas do jeito que você se comporta, a impressão que dá é que você não conhece muita coisa de nada, tá? Não conhece quase nada de nada, tá? Então, Bolsonaro, eu vou falar para você como é que funciona essa política aí. Eu tenho um exemplo, tá? Eu tenho um filho. O meu filho fez prova em vários estados do Brasil, porque a intenção dele era ser juiz ou ser defensor público. Essas eram as duas carreiras que ele colocou, né, como meta dele. Ou conseguir a carreira de juiz ou conseguir a carreira de defensor público. Então ele fez concurso em mais de um estado, só não deixei que fizesse no Rio de Janeiro, né? Então ele fez concurso em alguns estados e um dos estados que ele passou foi em Mato Grosso, né? Então meu filho passou e passou em segundo lugar na cota racial. Então ele passou em segundo lugar na cota racial. E o primeiro lugar, no geral, seria uma pessoa branca, tá? O segundo lugar, no geral, seria uma pessoa negra, que foi o que passou em primeiro lugar na cota racial nesse estado, no ano em que meu filho prestou concurso. E o terceiro lugar, no geral, foi o meu filho. Então, nenhum branco tiraria o emprego do meu filho se tivessem apenas 3 vagas no concurso. Nenhum branco tiraria o emprego dele, porque ele passou em terceiro lugar no geral. Todos os outros que passaram, do quarto em diante, não interessa se foram brancos ou se foram pretos, mas não conseguiriam tirar o emprego do meu filho. E o meu filho é extremamente capaz, extremamente estudioso, e, portanto, não é diferente de ninguém de nenhuma outra raça, nem da raça amarela e nem da raça branca. Então, senhor Bolsonaro, entenda que o que você está falando sobre capacidade ou não, ou incapacidade, não tem nada a ver com cota. A capacidade ou incapacidade de uma pessoa tem a ver com a quantidade de horas que ela gasta estudando e com a capacidade que ela tem de aproveitar as horas que ela estuda, a capacidade intelectual. E se eu não tiver a capacidade intelectual, eu vou estudar 500 horas aí e só vou absorver talvez 30 minutos, né? Então, isso sim é capacidade, tá? Então, senhor Bolsonaro, não me venha com essa história idiota de que as cotas diminuem os negros, porque isso aí é conversa de quem é racista. E não venha com essa ideia idiota de que isso acirra o ódio entre as raças no Brasil, porque não acirra, porque o negro já odeia tudo que acontece contra ele no país, e muitos negros odeiam os próprios negros, porque acham que eles deveriam ter nascido branco, tá? Por quê? Por causa da estrutura, por causa do pensar que o Brasil tem sobre a nossa raça negra.
tá? Mais uma coisinha, nós tivemos aí, no ano de 1930, tá? No dia 12 de dezembro de 1930, foi votada a Lei dos 2/3. Essa lei ela tem o número 19.482, tá? Então, essa lei ela foi votada por quê? Porque a gente tinha uma entrada desordenada de estrangeiros aqui no Brasil, porque com essa história que o governo brasileiro começou a importar brancos para cá, na intenção de embranquecer o país, né? Aí isso tornou atrativo para outros brancos que estavam na Europa e entrarem no Brasil. Então a gente teve uma imigração enorme e com isso esse pessoal tirou o emprego e tirou o trabalho dos brasileiros e já era preocupante a situação dos brasileiros. Os europeus chegavam aqui, conseguiam emprego e os nacionais ficavam desempregados. E aí o que aconteceu? Getúlio Vargas, tá? Lá em 1930, olha só, ele tinha acabado de assumir a presidência da República, mas estava preocupado com os brasileiros, porque eu estou desconfiado de você, né? Bolsonaro, né? Então, o que aconteceu? Ele criou a lei dos 2/3. Essa lei, ela obrigava que 2/3 dos empregados das empresas nacionais, ou mesmo das multinacionais no Brasil, essa lei obrigava que 2/3 desses empregados tinham que ser brasileiros, tá? Então, com isso veio a regular aí o mercado de trabalho. Então, ela foi uma lei para regular, né, o emprego no Brasil. Bom, então, quando foi feita essa lei de relação, ninguém reclamou. Não despertou ódio, essa história toda que você está contando aí, que você falou lá na Rede TV, isso não despertou ódio, e foi uma maravilha, porque aí o negro conseguiu retomar aí a sua posição no mercado de trabalho. Perdão, o negro não, os brasileiros, né? Até bom esse erro, por quê? Porque no final, quem foi que conseguiu resgatar o emprego? Foram os brancos, os brasileiros brancos, porque os negros continuaram sendo tratados do mesmo jeito, os negros continuaram sem emprego, né? E por causa disso a gente tem aí gerações e gerações de pessoas pobres, pessoas que não conseguem cortar a sua linha de pobreza, porque lhes é negado o que tem, o essencial, né, no Brasil. Lhe é negado o essencial para a vida humana, né? É negado a esses negros a possibilidade de trabalho, tá? E quem está falando aqui é um preto. Então isso aí, eu posso vir aqui contar 1000 historinhas aqui sobre mim e sobre o mercado de trabalho e sobre discriminação racial, com a diferença que eu resolvo na hora. Bateu, levou. Eu resolvo na hora, não tem negócio de... Não preciso de justiça para resolver as minhas pendengas quando se trata de racismo, não. Eu resolvo tudo na hora, tá? Então, o seu Bolsonaro, então, dê uma olhadinha lá, estude lá essa lei, a lei dos 2/3. Ela foi apelidada de lei dos 2/3 de Getúlio Vargas, tá? Eu acho que você não conhece, ou se conhece, faz de conta que não conhece, né? Então, agora eu estou dizendo, então, se você faz de conta que não conhece, já está na hora de você parar com essa mentira aí, tá? Porque a gente quer um presidente que não minta, tá bom? E pelo que está aparecendo aí, você está cometendo uma série de falhas aí, falando dados inconsistentes, sem comprovação de nada, tá? Então seria muito interessante a gente ter um presidente que mude essa história toda que a gente está passando aí, que saia desse esquema de mentira, né, que olhe o povo brasileiro com orgulho, que trate o povo brasileiro com dignidade. Isso é o que a gente está querendo. Quando eu falo de povo brasileiro, eu não falo de povo brasileiro branco, povo brasileiro homem, povo brasileiro bonito. Não, eu falo do povo brasileiro de maneira geral. É o homem, a mulher, o preto, o branco, o índio, o deficiente físico, os idosos, tá? Isso para mim é o povo brasileiro, Bolsonaro. E eu espero que seja para você também, tá bom? Bom, e agora eu vou falar um pouquinho aqui do seu pensar sobre armas, né? Então quer dizer que você quer dar uma arma para todo cidadão de bem, né? Você quer dar a chance do cidadão de bem se defender no lugar do que a Secretaria de Segurança Pública, né? Agora, né? Esse ministério aí, né, essa parte aí da segurança que foi desvinculada da justiça, né, e esse departamento, digamos assim,
venha a fazer, né? Então esse departamento não vai precisar muito, não vai ter muito trabalho. Por quê? Porque você vai me dar uma arma, eu vou ter uma arma na minha casa, vai um cara invadir aqui, eu dou um tiro no cara, eu mato o cara, pronto, resolvi o problema. Então a segurança governamental não precisa se incomodar com nada disso, porque eu vou resolver. Então o que eu estou entendendo, Bolsonaro, é isso, eu gostaria que você explicasse. De quem vai ser a responsabilidade da defesa do cidadão brasileiro a partir do momento que você der uma arma para o cara, tá? Outra coisa, todo mundo sabe que quem é gente de bem, que tem uma arma, quando vai dormir coloca a arma embaixo do travesseiro, ou então na mesinha de cabeceira. Quando está acordado, ou ela está na mesinha de cabeceira, ou ela está embaixo do travesseiro, ou ela está no guarda-roupa, em cima do guarda-roupa ou em algum lugar do guarda-roupa, certo? Todo bandido imagina isso. E aí, quando ele vai assaltar uma casa, que ele imagina que o dono seja um militar. Pô, se é militar, então tem arma. Então essa arma deve estar na mesinha de cabeceira, debaixo do travesseiro ou dentro do guarda-roupa. E aí ele quer encontrar essa arma de qualquer maneira. Isso aí é uma boa para o bandido, né? É uma boa para o bandido. E agora vai ficar mais fácil ainda. Por quê? Porque todo mundo vai ter uma arma em casa. Então, o bandido que for assaltar, ele já vai esperar que a pessoa tenha uma arma em casa. Como o mal não dorme e o bem dorme, quando o bem está dormindo, o mal acorda, o bem com uma arma na cabeça, certo? E aí, companheiro, agora eu quero que você me dê a sua arma que você tem aí guardada na sua casa. Então isso vai ser uma maravilha para o bandido, né? Porque o bandido, ele mata mesmo, né? Ele mata, ele assalta, ele pensa, ele não dorme, ele fica o tempo inteiro maquinando. Não é isso? E as pessoas de bem que têm a arma, elas vão dormir sossegadamente, porque elas têm uma arma em casa. E essa arma certamente é um presente para o bandido, tá? Então, Bolsonaro, pense aí nessa externalidade que você não tinha pensado ainda, ou se pensou, escondeu, está omitindo isso do público que te assiste, né? Então, pense aí nessa externalidade, que é uma externalidade tétrica, uma externalidade muito negativa, tá? Então, eu como um bandido inteligente, eu forço os chefes de família da minha área a comprarem armas para mim, né? Pense nessa possibilidade, o Bolsonaro, pense nessa possibilidade. Tá? Então esse daqui é um recado que eu quero mandar para você sobre armamento, tá? Sobre essa política aí de dar arma. Então, se não tiver aí, né, um interesse de um progresso da indústria bélica, não, vamos aumentar aqui a indústria bélica brasileira, vamos fazer com que essa indústria progrida aqui, ela vai ter 200 milhões de clientes, então vamos aumentar aqui a indústria bélica, fazendo o seguinte, vamos criar uma lei onde todo homem de bem, né, onde toda família de bem possa ter uma arma em casa. Aí tudo bem, aí eu entendo, então a questão é econômica, legal. Vamos ver se essa questão econômica ela suplantaria outras questões aí, né? Agora, se não for isso, se não for por isso, então o que eu entendo é que vai se passar a responsabilidade, né, da segurança nacional para os familiares, para as pessoas de bem que vão comprar armamento, tá? E a gente sabe que tem muita gente de bem que adoraria dar tiros, né? Tiros usar uma arma é uma coisa que atrai muita gente por aí. E muita gente que é de bem hoje, quando tiver uma arma na mão, pode não ser mais gente de bem, certo? Então, Bolsonaro, eu gostaria que você refletisse sobre isso aí, tá? Sobre o crescimento de pessoas aí enfurecidas com arma na mão, que vai acontecer, né? A partir do momento que você conseguir, se você conseguir, né? Porque isso daí não é o presidente da República. O Brasil é um país ingovernável, né? O presidente da República ele não consegue fazer tudo o que ele gostaria de fazer, a não ser que ele seja um absolutista, a não ser que ele seja aí um Getúlio Vargas, né? A não ser que ele seja aí tem aí o caso do regime militar que faz e tem a força, né, das armas na mão para fazer. Então, se não for isso, se você estiver querendo agir como um democrata, né, você não pode dizer que vai sair fazendo, não, porque você vai ter que ser votado ainda no Congresso, né? Eu espero que você consiga né, chegar aí à presidência, porque pelo que eu estou vendo, você é o único que nos resta. Então, por um lado eu torço, mas ao mesmo tempo eu quero que você vá pensando aí
vá progredindo, né, como pessoa até o dia de você assumir essa presidência da República, né? E não fique parado como você está parado hoje, sem pensar nos... Você fala algumas coisas que não tem, pelo que a gente percebe, não há planejamento, fala algumas coisas que, pelo que a gente percebe, não tem fundamento. Então, o que eu espero é que você progrida aí, tá? E que a candidatura do Amoedo cresça também, né? Porque aí a gente vai ter uma outra possibilidade boa, porque eu acredito muito que o problema todo do Brasil seja emprego. Eu acho que se nós tivermos emprego, né, tem que parar com esse negócio de menor não poder trabalhar também, que isso aí para mim é um outro absurdo. Meu irmão começou a trabalhar com 13 anos, né, porque não queria estudar. Minha mãe, se não trabalhar vai ter que estudar. E aí os dois, graças a Deus, se fizeram homens de bem, né, profissionais, tá? Porque naquela época podia sim trabalhar com uma idade inferior aí aos 18 anos, né? Então eu acredito que se tivermos emprego, tivermos chances, né? Se as pessoas tiverem chance, né? Se aqueles pretos que estão lá na pobreza, lá no Morro do Alemão, se tivesse chance de trabalhar, provavelmente muitos deles iam sair da linha de pobreza com honestidade, né? Ia ter condição de criar filhos e trazer pessoas de bem para a nossa sociedade. Mas parece que o Brasil não gosta disso, né? E o patriota para mim é a pessoa que quer o bem da pátria. E se eu quero o bem da pátria, eu quero o bem de todos que compõem essa pátria, porque a pátria ela é essencialmente formada por pessoas e não por coisas. E se ela é formada por pessoas, essas pessoas têm que ter direitos iguais. Tá? Então, Bolsonaro, pense bem aí, pense bem no que você acha da política de cotas, que você está achando errado, tá? Você está achando errado e muito errado, tá? Da política de cotas. Isso é uma coisa muito boa para os negros, tá? Que muitos negros não admitem isso porque não conhecem a verdade das cotas, tá? Eu nunca precisei de cota porque não existia cota na minha época, mas existia um big de um ensino público. Que não foi ensino público, porque não foi os militares que colocaram. Quando os militares entraram, o padrão do ensino público já existia no Brasil. E eu já era nascido e já estudava em excelentes escolas públicas. Tá? E por isso eu consegui chegar onde eu cheguei. Tá? Tenho várias formações aí, mas eu não me acho o último biscoito do pacote, o último biscoito de chocolate do pacote intergaláctico, não. Eu sou uma pessoa normal, que tive chance de estudar e sempre gostei de estudar e cheguei onde eu cheguei com a força do meu estudo, né? Com o apoio, com a ferramenta que o estudo me deu, tá? Então, mas não é por isso que eu acho que as cotas sejam ruins para os negros, não. As cotas são coisas muito boas e vou dizer, a cota é uma coisa muito boa e vou dizer mais. A cota não tinha nem que ser na universidade, não precisa ter cota na universidade não, porque o negro que estuda ele vai passar. Tá? Não precisa ter cota na universidade, mas tem que ter cota no mercado de trabalho, porque não adianta eu passar por cota, me tornar o melhor estudante da universidade e quando eu for fazer uma entrevista com uma pessoa branca dos olhos verdes, que é o padrão, né, brasileiro, né, que o brasileiro, o padrão de beleza é branco dos olhos verdes, né, ou azuis, né? Então, quando eu for buscar o mercado de trabalho, concorrer com uma pessoa dessa, aí a pessoa que está me entrevistando não vai me aceitar porque eu sou negro, tá? E vai aceitar o outro independente do mérito dele, simplesmente porque ele é mais bonito que eu, né? Mais bonito, isso quem vai dizer lá é o entrevistador, porque eu não acho ninguém mais bonito do que eu, se querem saber, tá? Então o Bolsonaro, pense bastante aí nessa política de cotas aí que você assumir a presidência da República, pense bastante nisso e veja que o brasileiro precisa de emprego. Emprego. O preto, o branco, o índio, o aleijado, o velho precisam de emprego, porque é um emprego que vai dar dignidade para as pessoas e vai fazê-las migrar de classe social. Tá? Que foi exatamente o que aconteceu comigo, que vim de uma classe social pobre, né? Bastante pobre, e hoje já não sou mais pobrezinho, graças a Deus, mas foi tudo com o meu esforço próprio e honestamente, tá? E honestamente, sem nunca ter entrado em nenhum tipo de falcatrua, não aceito de jeito nenhum, né, essa conversa. Então, Bolsonaro, pense bastante aí no que eu estou lhe dizendo e vamos lá, au revoir.